Olá pessoal, vou comentar com vocês sobre o uso do tamoxifeno. O tamoxifeno, que é um medicamento usado aí no tratamento do câncer de mama, ele tem como objetivo fazer um bloqueio hormonal de receptores de estrógeno e progesterona. Mas antes de continuar falando sobre o tamoxifeno, eu tenho que falar para vocês sobre em quais cenários ele é usado. Então, o tamoxifeno, o câncer de mama, ele apresenta alguns receptores, tanto quanto para estrogênio quanto para progesterona. E isso ele é verificado na biópsia ou após a cirurgia da mama, em que é feita uma análise desse material e é verificado por meio de imunohistoquímica, ou seja, por métodos moleculares, se ele tem a positividade aí para esses hormônios. Então, o que significa essa positividade para esses hormônios de estrógeno e progesterona? Dentro da célula, existem uns receptores para estrógeno e progesterona, em que no câncer de mama ele é positivo ou não. Na maioria das vezes ele é positivo. E o que acontece? O estrógeno e progesterona que toda mulher produz, ele funciona como se fosse um alimento aí para a célula cancerígena mamária. Então, esses hormônios, né, que é natural que a mulher tenha, ele vai entrar dentro da célula e esses receptores eles ficam dentro da célula, ou seja, intracelular. E uma vez eles ativados aí por esses hormônios, eles vão estimular essa célula cancerígena a se reproduzir. Então isso foi descoberto, é claro que foi antes da década de 70, e foi visto que aquelas mulheres que faziam um bloqueio hormonal, elas iam melhores do que aquelas que não faziam. Então foi feito alguns testes com alguns medicamentos, né, que claro que não era o tamoxifeno, tinha algumas outras moléculas, e elas viram que foi efetivo. Então essas pacientes que usaram o tamoxifeno, essas pacientes que tinham receptores hormonais e que usavam o tamoxifeno, iam melhor, sobreviviam mais do que aquelas que não usavam. O tamoxifeno, então, ele, como eu já falei para vocês, é um bloqueio hormonal. Uma outra nomenclatura que é usada também é a hormonioterapia, só que eu particularmente não gosto muito dessa nomenclatura porque parece que a gente está dando hormônio. E às vezes o paciente entende como se a gente estivesse dando um hormônio, mas na verdade é o contrário, a gente está fazendo bloqueio hormonal. Então o tamoxifeno ele é usado aí desde a década de 70 e que tem uma custo-efetividade muito grande por ser um medicamento barato e que apresenta grandes resultados aí na oncologia. Ele é usado no cenário adjuvante, pode ser usado no cenário neoadjuvante. O que é isso? A adjuvância é a cirurgia. A cirurgia, geralmente o câncer de mama, a paciente é submetida a uma cirurgia, na maioria das vezes. E você pode usar essa terapia, o tamoxifeno ou qualquer outra bloqueio hormonal, antes da cirurgia, para tentar diminuir esse tumor para ficar mais fácil de operar. Ou naquelas pacientes que têm um tumor pequeno e que já são elegíveis para fazer uma cirurgia, o tamoxifeno é usado como adjuvância, ou seja, após a cirurgia, um tratamento complementar. E naquelas pacientes que têm um câncer já avançado, um câncer já com metástases em outros órgãos, ele também é usado e um tratamento bastante eficaz também para o controle dessa doença, que é no cenário metastático. Então ele vai fazer o bloqueio hormonal. Existem alguns perfis de doença metastática que eles vão melhor do que aqueles que não são metastáticos.
Mas enfim, o tamoxifeno ele é usado aí em praticamente todos os cenários aí naqueles pacientes que têm receptores hormonais positivos. Agora, qual o tempo de usar o tamoxifeno? Geralmente a gente usa por 5 anos. Não tem um valor, por que foi 5 anos? Porque alguém embolou que seria 5 anos e viu que no final das contas é melhor do que não usar. Recentemente, de uns anos para cá, viu que usar 10 anos também é melhor do que usar 5 anos em algumas pacientes. Então, a pessoa que tem um receptor hormonal para câncer de mama, geralmente ela tem que usar uma hormonioterapia. E aqui eu falei agora é o tamoxifeno, mas existem outros também, como anastrozol, letrozol, fulvestranto, exemestano. Então, existem toda essa gama aí de medicamentos que são os principalmente usados.